um livro, né, em que a gente vai estar exatamente nesse momento da história, no momento do Tratado de Madrid, tá certo? Em que nós vamos ter um problema aí sério, né? Entre os interesses de Portugal e os interesses de Espanha vão chocar com os interesses dos padres jesuítas que queriam criar um império jesuítico, né? Em que ia ser um lugar quase o paraíso na Terra. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter então uma épica, vocês vão lembrar, né? Lembra que a literatura tem 3 gêneros, o lírico, o épico e o dramático. Nós vamos ter aqui uma épica, uma epopeia, épica e epopeia são sinônimos, tá certo? Que serviu para simplesmente puxar o saco do Marquês de Pombal e atacar a Companhia de Jesus. Os padres jesuítas, que vão ser chamados no livro de horrendo monstro. A Companhia de Jesus é o horrendo monstro que está sugando, tá certo? A vida dos coitadinhos dos guaranis aqui no Brasil, tá certo? Quem der, ou até acho que a igreja errou muito com os índios, mas também sair das garras da igreja, para cair na garra dos colonizadores, não sei o que foi pior para os coitados dos indígenas, tá certo ou não? Então nós vamos ter aqui um livro claramente com viés político, puxar o saco do Marquês de Pombal, que é o chamado período pombalino, tá certo? Lembra? Ele era o primeiro-ministro de Portugal, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Então tá aí o Tratado de Madrid. Então, para entender este livro, que é de 1769, eu preciso voltar no tempo 13 anos, né? No Tratado de Madrid. Lembra? Eu tive primeiro o Tratado de Tordesilhas, acompanha aí a seta, ó. Eu tive antes o Tratado de Tordesilhas, e agora, né, com o Tratado de Madrid, nós vamos mudar as fronteiras, né, de Portugal e da Espanha. E para isso vai ter que fazer uma troca, né? Qual troca que vai acontecendo, né? Lá, o Portugal tinha uma colônia chamada Sacramento, que é onde hoje é o Uruguai, tá certo? E aí isso hoje ficou para a Espanha, tá certo? Mas em troca, a Espanha vai ter que dar território para Portugal, que é justamente onde estão hoje os indígenas, onde estão os indígenas na época das missões. Tudo bem? Então teve que fazer todo um quebra-cabeça aí. E aí o que acontece? Estamos aí com o período pombalino do Marquês de Pombal. Foi ele que assinou o Tratado de Madrid. O Marquês de Pombal era poderosésimo. Poderosésimo. Tá certo? E primeiro porque ele era um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É um tirano, mas que leu Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, porque para a aula de hoje eu preciso que você se lembre um pouquinho também do chamado iluminismo, né? Esse livro é do arcadismo brasileiro, e o arcadismo é influenciado pelo iluminismo. Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, que vão dizer do valor que a razão tem, né? Raciocínio, a argumentação. E aí o Marquês de Pombal, ele viu que a Itália ia para frente, a Alemanha ia para frente, a Espanha ia para... Todos os países iam para frente, Portugal não ia. E ele, o que ele concluiu como um homem culto? Que as ideias novas entram num país via educação. Então, se o Portugal não estava indo para frente, a culpa era da educação. E quem controlava a educação portuguesa? Os jesuítas. Então, ele vai jogar nas costas dos jesuítas o BO, a fatura do atraso português. Então, ele toma uma decisão: expulsar todos os jesuítas de Portugal e das colônias. O Marquês de Pombal é famoso por 2 atitudes, sobretudo, né? Ele vai reconstruir Lisboa, nós vamos falar daqui a pouquinho. Lisboa foi destruída por um terremoto. E ele expulsa de Portugal e das colônias todos os jesuítas, porque ele vai culpar os jesuítas pelo atraso português. Tá certo ou não? Então o Marquês de Pombal é muito poderoso. Muito bem. Então nós vamos estar aqui na época do Iluminismo. Então, ó, olha quantos fatos históricos eu preciso para entender esse livro. Tratado de Madrid, período pombalino, tá certo? Agora o Iluminismo, que vai dizendo do poder que tem a argumentação, as ideias, né? Então há vários exemplos durante a obra na tentativa de demonstrar o interesse dos dois lados, tanto dos guaranis quanto das tropas lusitanas, portuguesas e espanholas, de tentar evitar o conflito com argumentos racionais. Essa racionalidade se opõe frontalmente ao teocentrismo dos padres jesuítas. Tudo bem? Então, para entender este livro, eu preciso conhecer um pouquinho a biografia do Basílio da Gama, o autor do livro. Ele é brasileiro, estudou com os jesuítas, queria ser padre jesuíta, só que aí, né? O que acontece? O Marquês de Pombal vai fechar e expulsar os jesuítas. Então ele foi estudar em Roma com os jesuítas. Aí quando ele volta para o Brasil, ele é preso, porque todo mundo que tinha estudado com os jesuítas, tinha admiração pelos jesuítas, vai ser acusado de jesuitismo. E aí ele é preso e condenado. O que ele faz então? Ele espertamente, ele faz um poema, como ele escrevia muito bem, ele escreveu um poema
para a filha do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal ficou muito lisonjeado e mandou libertar o Basílio da Gama. E ele virou protegido do Marquês de Pombal. E dali para frente ele vira inimigo dos jesuítas. Então olha que interessante, né? Ele que queria ser um jesuíta, foi quase um jesuíta, virou caçador de jesuíta. Que no livro o tempo inteiro são chamados de os bons padres. Claro que isso é ironia do Basílio da Gama. Tá certo ou não? No período pombalino, jamais ele poderia chamar os padres de bons padres. É ironia. É um bom padre irônico aqui. Tá certo ou não? Então o cara que foi quase jesuíta, para puxar o saco do Marquês de Pombal e limpar a sua barra, vai virar um caçador de jesuítas. Então você já entendeu que o vilão deste livro são os jesuítas. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, se alguém que tá falando alguma coisa aí, porque eu fico desesperado. Pessoal, tá dando para acompanhar o raciocínio aí? Escreve alguma coisa aí no chat para eu dar uma olhadinha. Cortou o som? Meninos. Eu preciso saber se está rolando. Walter, cadê você? Professor, esse chat aí que você está acompanhando é o chat aqui da transmissão. Os comentários ali na barra de comments ali, ó. Tá, mas tá saindo o som, tá tudo rolando certinho ou não? Quando você passou o vídeo do YouTube, ele até começou com um pouquinho de som, depois ele cortou o áudio do vídeo. Mas você falando, tá tudo certo. Tá tudo normal. Tá bom. Bom, meninos, qualquer coisa, então vocês entram lá e assistem o vídeo do YouTube, mas vocês viram que era uma cena, né, que chegou um padre, né, porque ele foi chamado pelo governo de Portugal e da Espanha para tentar resolver a disputa com os jesuítas. O filme chama-se A Missão, tá? Eu peço desculpas, não dá pra gente voltar. Vamos tentar ver se tá tudo certo aqui, então, de novo. Walter, vê se vai dar certo aí pra mim, tá? Vamos dividir, vou passar meu PowerPoint de novo. Deu certo? O PowerPoint tá tudo certinho. Então tá bom. Então vamos continuar nosso encontro. Tudo bem até aqui, meus amores? Então, o cara que ia ser, né? Ele que ia ser um jesuíta, vira um caçador de jesuíta, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai ter, então, aqui uma figura importante aí, né? Para quem conhece a história do Rio Grande do Sul, ele é considerado aí um herói, né? É o Cepé Tiraiu, ou o pessoal chama de Tiraju, tá certo ou não? É um indígena que vai aparecer um personagem do livro, então você já percebeu que este livro tem personagens históricos, não são personagens, tem alguns de ficção e alguns que são históricos, tá certo? O Cepé é o Guarani que vai grandemente lutar para defender as terras guaranis, tá bom? Mas quem é o grande herói do livro? O grande mesmo herói do livro vai ser o general Gomes Freire de Andrade, tá certo? Que o livro é chamado de o Invicto Andrade, o Benevolente, quer dizer, que tem um bom coração, o Ilustre General, que tem um coração maravilhoso e o peito nobre. Bem, é o tempo inteiro puxando o saco desse general Gomes Freire de Andrade, que vai comandar a batalha para fazer cumprir o Tratado de Madrid, tá bom? Walter, eu vou fazer só um pedido. Se alguém mandar alguma pergunta no chat, porque eu não consigo ver as duas coisas, você manda no meu no WhatsApp, tá bom? A pergunta, tá bom? Acho que você deve ter meu WhatsApp. Eu consigo jogar na tela para você, acho que você consegue ver. Bom, tá, eu te aviso, pode deixar. Tá bom? Eu tô olhando aqui. Então aqui nós vamos ter um problema aqui para resolver agora, gente, logo de cara. De que lado, quem vai ser seu herói nesse livro? De um lado, né, como é um livro que tem duas feições aqui, nós vamos ter que escolher qual vai ser o nosso herói. De um lado, se você optar pelo lado do colonizador, que é o lado do Basílio da Gama, tá certo? O herói é o general, né, guerreiro português maravilhoso Gomes Freire de Andrade, dotado de um discurso iluminista. Ele vai fazer de tudo para evitar a guerra, o sangue. Ele não vai conseguir. Vai ter a guerra. Mas ele faz de tudo com argumentos racionais para tentar convencer os índios a cumprir o Tratado de Madrid. Tudo bem? Agora, se eu pensar como colonizado, né? Quem vai ser, então, se a gente quiser questionar essa história colonial, quem vai ser realmente os heróis? Os heróis serão, né, os índios que são rebeldes. E aí, claro que liderados aí pelo Cacambo, pelo Cepé, pelo Caitutu, que são os indígenas do livro. Tudo bem? Então depende aí de qual é a sua visão. A gente sabe qual é a visão do Basílio da Gama. A visão do Basílio da Gama é do colonizador. Até porque, né? O que acontece? Marcelo, então por que ele fez índios heróicos? Porque, vamos lá, um antagonista ótimo, quer dizer, mostrar que os guaranis são sensacionais, mostra que o protagonista é sensacional. Porque, concorda, gente? Lutar contra um Zé Mané, qual seria a glória do Gomes Freire de Almeida? Quanto mais os índios guaranis forem sensacionais, mais sensacional é o Gomes Freire de Almeida. Concorda comigo, não?
Certinho? Então, ele vai... Você vai perceber que durante o livro, ele começa falando mal de índio, daí ele vai começar a colocar qualidades nos indígenas, tá certo? Por quê? Porque isso acaba engrandecendo a vitória do Gomes Freire de Almeida no final do livro. Certinho? Então, esse movimento é interessante. Fala mal de índio, exalta os índios, no final vai ter de novo colocar os índios para baixo. Mas ele precisa exaltar os índios para que a vitória do Gomes Freire de Almeida seja melhor. Tá bom? Muito bem. Então, eu fiz uma sinopsezinha aí. Vamos resumir o Uruguai? Oh, cuidado aqui, mas o que é Uruguai? Não é Uruguai? Então, é que você tem duas pronúncias para o rio Uruguai. Pode chamar de Uruguai ou Uraguai. É o rio Uruguai. Tá certo ou não? Então, eles chamam de Uraguai, tá? Nessa épica, nessa epopeia, nessa história que tem heróis, a temática principal é a luta travada entre as tropas lusa-espanholas contra os índios guaranis dos Sete Povos das Missões. Um pedacinho do filme lá era sobre os Sete Povos das Missões, que estavam instalados nas missões jesuíticas no atual Rio Grande do Sul, e lutaram contra o que estava estabelecido no Tratado de Madrid. Então lá, o que está estabelecido no Tratado de Madrid, aquele território que até então era espanhol, passa a ser português. Porque Portugal trocou aquele pedaço, a Espanha trocou aquele pedaço, né, que vai ficar como sendo do Brasil, por uma colônia chamada Sacramento no Uruguai, que hoje é Uruguai. Tá certo ou não? Então, os índios que estavam no território que era então espanhol, vai virar um território português, tá bom? Na obra, os portugueses, que são chamados de os nossos, são heróicos. Os indígenas ficam entre os bárbaros e os heróicos. E os jesuítas são covardes, vilões, exploradores da inocência indígena. Basílio da Gama assume como poucos transformar política, o período pombalino, em poesia, já que a obra é uma exaltação ao poderoso ministro português, o Marquês de Pombal. Tudo bem? Mas, professor, o herói não é o general Gomes Freitas de Almeida, que está aqui como braço, extensão do braço do Marquês de Pombal. E, por conseguinte, extensão do braço do rei português. Tudo bem? Marcelo, os nossos, o tempo inteiro o Basílio da Gama, o eu lírico, se posiciona a favor dos portugueses. Por quê, Marcelo? Ele não é brasileiro, não existia a ideia de Brasil ainda. Bem, em 1700 e pouco, não existia a ideia de brasilidade. Você era um português da América, mas era português. Tudo bem? Olha lá. O Uruguai é considerado um marco do nacionalismo literário brasileiro, por ser precursor da utilização do indígena como personagem ficcional. Mas o conceito de nação brasileira é estranho no contexto do poema, e a sua atribuição é um anacronismo da tradição romana. Resumindo, para quem não entendeu nada, todo mundo sabe qual é a escola literária nacionalista. O romântico. Lembra do Gonçalves Dias? É bem nacionalista. E aí os nacionalistas, o romântico nacionalista começou a ver no Uruguai o começo de um nacionalismo literário, porque eles usaram índio. Só que naquela época não existia o conceito de Brasil. Então isso é um anacronismo. Então o Uruguai é um livro importante? Sem dúvida alguma. É um livro bem escrito? Você vai ver que maravilhosamente bem escrito. É um dos primeiros que usou indígena como personagem? É verdade. Mas não é um livro nacionalista. Não existe o conceito de Brasil ainda. Tá bom? Muito bem. Então nós temos uma narrativa híbrida, dividida entre a exaltação dos feitos pombalinos e a justificativa da rebeldia dos índios guaranis, a partir do ataque dos jesuítas. Então veja só, isso é interessante, né? Se o Basílio da Gama, ele não tem na cabeça a palavra brasileiro, a gente percebe que ele tenta um pouco justificar por que os índios são rebeldes. Os índios são rebeldes por malvadeza dos jesuítas. Como ele tem que atacar os jesuítas, ele meio que passa pano para os índios. Não é uma coisa natural do índio a rebeldia. Eles foram mal orientados pelos jesuítas. Eles foram envenenados pelos jesuítas. Inclusive, vai ter uma cena em que isso vai acontecer literalmente. Um jesuíta vai envenenar um indígena. Isso é uma metáfora importante do livro. Os jesuítas envenenaram os índios. O poema é encarado como uma metonímia da colonização portuguesa no Brasil. Por que metonímia? Porque é a parte para falar do todo. Quem lê Uruguai entende que, no primeiro momento, o índio viu-se oprimido e destruído, né, pela catequese, num outro momento, pelas armas. Então, Marcelo, é um livro pré-romântico ou não é um livro pré-romântico? Então, ele é considerado pré-romântico por causa de algumas cenas. Então, nós vamos ter uma cena lá, né, que uma pessoa prefere morrer a casar com alguém que ela não quer. Isso é uma ideia romântica, tá certo? Agora, não é só porque tem índio que é romântico. A gente sabe que os românticos elegeram os índios como personagem principal. Tá lá o Gonçalves Dias com a Marabá,
Mijuca Pirama, tá certo? Mas não é só porque tem índio que já é nacionalista, ou que é pré-romântico, tudo bem? Então tem uma discussão aí no mundo acadêmico, né, literário, se isso aconteceu mesmo, ou se o Basílio da Gama simplesmente, né, vai usar os índios para poder atacar os jesuítas, tá? Muito bem. Então, este livro é uma epopeia, a gente também chama de épica, e isso é um texto clássico, vem desde a Grécia Antiga. A Ilíada é uma epopeia, uma épica, a Odisseia é uma Ilíada, uma epopeia, os Lusíadas. Então, o que acontece? A tradição é ter 5 partes, tudo bem? Então, ser dividido em 10 cantos, e esse aqui tem 5 só. Canto primeiro, segundo, terceiro. Mas vai ter as 5 partes. Então, vamos só, eu vou corrigir isso aqui que está errado. Então, a tradição exige 10 cantos, mas esse livro aqui tem só 5 cantos. Mas tem as 5 partes, que é a introdução, desenvolvimento, invocação. Então, ele vai apresentar, né? Uma das partes é você fazer apresentar o porquê que você está fazendo o poema. Depois tem a invocação, você vai invocar uma musa. Aí você vai dedicar o livro. Ele fez isso, o que exige uma épica, mas ele não seguiu rigorosamente. Então, lá, a épica exige 10 cantos, ele fez só 5. A épica tem versos rimados, ele fez versos brancos. O que são versos brancos? Sem rima. Tudo bem? A única coisa que ele respeitou foi que tem o decassílabo. E isso é uma tradição. Os Lusíadas têm 10, por exemplo. Esse livro todinho é 10. Se você contar, né, as sílabas, vai dar 10. Tá bom? Então lá, destaca-se, portanto, o fato de ser uma obra de natureza híbrida, herdeira da tradição europeia, arcadismo, e fruto do universo americano, América do Sul, desconhecido e estranho, sendo uma obra nova. Outra característica que diferencia o Uruguai de outros poemas épicos tradicionais é que, em geral, poemas épicos falam de coisas muito distantes no tempo. E ele falou de um assunto que era quase contemporâneo a ele, de 13 anos atrás. Tá? Muito bem. Então tá aí os indígenas principais do livro. Esses são os principais indígenas do livro. Cepé, Cacambo. Tudo bem? Eu coloquei por ordem de aparição e de importância, tá? Então você já entendeu que os dois últimos lá, Cobé e Pindó, desencana, tá? Esses aí são os mais importantes. E esses são os jesuítas. Os dois últimos ali, Tedeu e o Patusca, são os 5 cantos, só aparece lá do canto 4 para frente. Então eles quase não aparecem no livro, tá? O mais importante é o Balda. Muito bem. Então agora eu vou te contar a história, nós vamos acompanhar a história. Mas você vai ler o poema inteiro, nós vamos ler alguns trechinhos, mas eu vou te contar a história como se fosse uma prosa. Mas é poesia de versos brancos, tá certo? Com versos decassílabos, tá? Bom, então o primeiro canto é a preparação para a guerra, né? O Tratado de Madrid não é nunca, ele nunca está sendo cumprido, então a Espanha vai mandar alguém para cá, um cara chamado Catânio, para conversar com Gomes Freire de Almeida. Mas olha como começa o livro. Esse é o primeiro verso do livro. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam os cadáveres despidos, pastos de corvos, os corvos comem cadáveres, dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Resumindo, é a única cena de flashback. Essa é a primeira cena, mas na verdade é a última. É quando a guerra acabou. E nós vamos contar toda a guerra. Então, essa aqui é a última cena. Então, de novo, é uma exceção no livro, porque o livro é contado de um jeito linear. Tá bom? Certinho? Olha a mão de Marcelo. Olha a mão de Marcelo. Pasto de corvos durinda nos vá. 10. Lembra que você conta até a última sílaba tônica, lembra? Vales, você conta até vá. O rouco som da irada artilharia. 10. Em que ondeiam cadáveres despi. 10. Vai dar 10 de ponta a ponta, tá? Muito bem. Os jesuítas não respeitaram o Tratado de Madrid, então a enganada Madrid envia ao Novo Mundo, para cumprir a vontade do rei, um, né, representante severo. Chega então no Brasil, Catânio. Catânio, então, o que vai acontecer? Ele vai conversar com o Gomes Freire de Almeida, que vai apresentar as tropas portuguesas para ele. Então, a primeira parte, o primeiro canto é muito chato, né? Vai descrever todo o desfile, a artilharia, os canhões, os cavalos e não sei o que lá. Tudo bem? Para mostrar para o espanhol que os portugueses também eram fortes. Mas desse desfile todo, eu quero chamar a atenção na hora que passou o ouro. Porque para pagar os soldados, né, eles vão para a guerra, tinha que levar ouro. Então você imagina, né,
o perigo que era, você está levando ouro, né? Então, a mulher vinham logo de guardas, rodeado, claro, né? A carroça, onde estavam né, os filões de ouro, as barras de ouro, vinha logo de guardas rodeado. Fontes de crime, militar, tesouro. Por que fonte de crime? Porque, obviamente, deve ter tido, né, assalto, gente que matava gente, guarda para roubar, fugir. Por quem deixa no rego o curvarado, o lavrador, que não conhece a glória, e vendendo a vil preço o sangue e a vida, move, e nem sabe por quê, move a guerra. Então aqui o Basílio da Gama está criticando, né, o pessoal que era lavrador e abandonava para virar soldado só para ganhar dinheiro, porque eles não estão indo atrás da glória militar, indo atrás só de grana, tudo bem? E aqui esse longo desfile, né, e descrição das tropas portuguesas vai ser retomado lá na frente, numa certa cena em que vai apresentar as tropas indígenas, porque os índios também eram divididos em blocos. Então é bonitinho esse paralelismo. Ao longo do livro vai acontecer de vez em quando isso. O Basílio da Gama faz um paralelismo. Então aqui ele apresenta as tropas portuguesas desfilando, lá na frente serão as tropas indígenas desfilando, tá? Muito bem. Aí eles vão jantar, né, dão um jantar para esse Catânio, que veio representar o governo espanhol, e de um jantar eles vão conversar, né? Por que o tratado não está indo para frente, que a culpa eles acham que é dos padres, que os padres estão dando armas para os índios, que os índios são rebeldes, eles vão contar que os índios atacaram um forte, que aprisionaram alguns índios que estão com eles, inclusive, tá certo? E o jantar está rolando. Muito bem. Os termos do domínio, o acordo, assinalassem: vossa, Catânio, espanhol, fica colônia de Sacramento, e ficam nossos as missões, os 7 povos das missões, que era o território espanhol, agora em território português. Que os bárbaros habitam, naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai, rio Uruguai, discorre e banha. Olha agora, quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor e sem armas, fossem atravessar os nossos caminhos? Então, você vê que aqui, eu falei para vocês que no começo existe uma visão negativa dos índios. Os índios são rudes, sem disciplina, sem valor e sem armas. Tudo bem? Aí ele vai falar assim, ó, mas quem diria que esse bando de índio é nada, fossem tão atrevidos? Mas de quem que é a culpa? Dos jesuítas. Não sofrem tanto os índios atrevidos. Juntos, nosso forte, entanto, assaltam. E os padres os incitam e acompanham. Que a sua discrição, só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Então, veja só, né? Está dizendo que a culpa é dos padres que estão incitando os índios a atacar os portugueses. Então, no livro, nós vamos ter isso. Essa mistura entre desprezo, admiração e empatia. Federal do Paraná 2021. Não se esqueça que nós vamos ter 3 livros falando de índio. Este aqui, Os Últimos Cantos do Gonçalves Dias e o 9 Noites. Lembra? Então, aqui nós estamos entre a mistura entre o desprezo, a admiração e a empatia. No romantismo do Gonçalves Dias, a exaltação, são os índios heróicos, cavaleiros medievais, defensores da floresta, só tem altos valores, defendem a honra, etc, etc, etc. E lá no nosso amigo 9 Noites, eles são bêbados, dependentes do Estado brasileiro, violentos, tá certo ou não? Lá eles vão desconstruir a imagem romântica, tá bom? Então, olha lá. Então, o que nós vamos ter aqui como admiração dos índios? Nós vamos ver que eles vão ter uma certa disciplina militar. Então, por exemplo, nós vamos ver que tem uma hora que eles se escondem. Eles têm uma estratégia, eles fazem buracos no chão e se escondem para surpreender os portugueses. Eles têm uma outra técnica, que é qual? Vai um na frente do cavalo. Quando ele encontra um cavalo selvagem, no pampa, ele amarra o dele, ele solta o dele ali, pega esse cavalo selvagem, para quando vier o próximo, pegar o cavalo descansado. Olha que inteligente que eles eram. Tudo bem? Deu para entender? Estou vindo com um cavalo. Encontrei um cavalo selvagem. Eu abandono o meu, domino aquele, lá domo o novo cavalo, e aí quando chegar o meu companheiro que vem de atrás, já vai pegar um cavalo que está manso e descansado. Era uma estratégia. Então os guaranis eram grandes estrategistas, né? Mas tem hora que eles são chamados de inculta gente, de inocentes, tá certo? O Gomes Freire de Almeida vai matar os índios, o Gomes Freire de Andrade vai matar os índios, mas ele se sente arrependido. Por quê, né? Ele acha que aquilo é uma maldade com os índios. Como ele vai conversar muito com os índios, ele vai chamar o Cacambo, que é um indígena, de generoso inimigo. Tudo bem, não? Então é uma mistura aqui, ó. Então, embora Basílio da Gama celebre uma guerra destruidora, no fundo, o poeta não simpatiza com ela e quase justifica o inimigo, que é o indígena.
que assim como os índios também são tratados como vítimas dos padres jesuítas, lamentando a necessidade cruel da razão do Estado. Tudo bem? Bom, então a gente está no jantar, passou, as tropas desfilaram na frente do Catânio, representante do governo espanhol, tem o jantar, e no jantar, então, eles vão contar que depois desse ataque indígena, né, que eles estavam ali esperando os índios para começar a guerra, o que aconteceu? O rio Jacuí subiu. E o rio Jacuí subiu tanto, ó, dá uma olhadinha, esse é o rio Jacuí. Subiu tanto que eles tiveram que subir em cima de árvores. Tudo bem? E aí o que aconteceu? Virou uma Veneza. Todo mundo sabe que a cidade de Veneza, né? Bonita a imagem. Sendo de barquinho. Então os portugueses ficaram em cima de árvore, trepados em árvores, até o rio abaixar. Levou semanas. E eles iam de uma cidade para outra, que é de uma árvore para outra, em barco. Vamos ler juntos? Porém, o rio e a forma do terreno nos faz não vista e nunca usar na guerra. Sai furioso do seu seio. O rio ficou furioso, como se estivesse do lado dos índios, né? Que são mais naturais. Saiu dentro do seu leito, e toda vai alagando com o desmedido peso das águas da planície imensa. As tendas levantei, primeiro aos troncos, depois aos altos ramos, pouco a pouco. Fomos tomar na região do vento a habitação dos leves pássaros. Que é isso? Eles subiram até o alto do topo das árvores. Tece o emaranhadíssimo arvoredo, verdes, regulares e torcidas ruas e praças, como se fosse Veneza, de uma e da outra banda, cruzadas de canoas. Eles tiveram que ficar dias em cima da árvore esperando o rio abaixar. Tudo bem? A natureza lutando do lado dos guaranis. Acabou o primeiro canto. Vamos pro segundo? Espero que não seja muito chato. Coragem, ânimo, vamos pro segundo canto. Qualquer dúvida, vocês mandam aí, que nós temos aí um colega ajudando a gente, o Walter, ajudando a gente, e ele manda para mim as perguntas, tá bom? Bora. Respirou? Segundo canto. O que acontece, então? O general, então, eles saíram, vão voltar lá, vamos tentar de novo, né, fazer cumprir o Tratado de Madrid, e vão dar de frente com os guaranis. E aí vem 2 representantes dos guaranis conversarem com eles. Um dos portugueses, chamado Menezes, quer a guerra. Vamos começar a guerrear. O Gomes Freire de Andrade, o bondoso, o generoso, o benevolente, o invicto, o sensacional, tá certo? Ele fala, não, calma lá. Vamos tentar meios de brandura e de amor. Vamos conversar com essa inculta gente simples, né? Então ele vai tentar usar a razão, argumentos, para tentar evitar a guerra. É bem uma coisa do pensamento iluminista que, né, está permeando todo o arcadismo brasileiro e português e europeu. O iluminismo. A razão tem que prevalecer em cima das outras coisas. Vamos atacar não, vamos conversar com eles. Nisso vem 2 representantes indígenas, o Cepé e o Capcambo. Falei desse Cepé para vocês, né? É considerado um herói no Rio Grande do Sul. Bom, muito bem. Então, olha lá. É uma cena bem de iluminismo, ó. Os argumentos racionais são sempre superiores. Cacambo tenta dar razões lógicas para evitar. O Cacambo fala, olha, parou, gente, por que vocês querem fazer guerra? Ele, inclusive, vai tentar alertar. O seu rei é burro. Ele vai trocar a colônia de Sacramento, que é maravilhosa, está na beira do rio, é estratégica para essa terra. Essa terra não tem nada aqui. A gente planta erva mate. Tem nada aqui. O que vocês querem com essa terra? Eles estão tentando alertar os portugueses que eles estão sendo enganados pelos espanhóis. Então, olha que raciocínio dos indígenas. Hein? Vamos lá? Então, eles estão chegando sem mostras nem sinal de cortesia. Porque o Basílio da Gama precisa diferenciar o Gomes Freire dos índios. Então, enquanto o Gomes Freire foi super simpático e cortês, eles estão sem cortesia. Né? Eles vão alegar. Bem que essa terra aqui é nossa. Que os nossos avós fossem despojo da perfídia de Europa, e daqui mesmo, como não vingados os ossos dos parentes, e vejam braquejar ao longe os vales, ó, então, apesar dos nossos avós terem sido, né, mortos por vocês portugueses, por vocês europeus, eu venho desarmado e só buscar-te, Gomes Freire de Almeida. Tanto espero de ti, e enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Vou tentar argumentar com você. Então, Cacambo, tentando ser claro e colocando os pontos nos is, alerta, inclusive, que a troca portuguesa é uma má escolha, pois a colônia de Sacramento é mais interessante economicamente do que aquelas terras para os reis portugueses. E ele continua, bom? Ele fala assim, ó, e a gente, não adianta você falar mal dos jesuítas para nós, ó, porque aqui não tem nada, a não ser os templos dos benditos padres,
fruto, né? Que é mesmo, ó, que tem muito ouro, tem muita joia, tal, muita coisa, riqueza, mas tudo isso é riqueza dos padres, não são nossas. Tudo bem? E por que os padres têm tudo isso? Porque o céu lhes deu. Porque como eles fazem um trabalho bonito para salvar nossas almas, eles têm direito de ser ricos. A nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido. Por mãos escassas, mísero sustento, podres choupanas, algodão tecidos, arcos, setas, vistosas penas, são as nossas fantásticas riquezas, muito suor e pouco e nenhuma riqueza. Aqui é o Basílio da Gama mostrando o quê? Que enquanto os padres ficavam ricos, eles manipulavam, usavam e davam nada para os índios. Tudo bem? Eles estão sendo enganados pelos índios. Observe que o Cacambo não é um bárbaro. Argumenta, racionaliza, tenta ser conciliador. Mais adiante na obra, o eu lírico se refere a ele assim: entre os gentios, aqueles que não são cristãos, o único que na paz e na dura guerra tem virtude e valor, e deu um claro exemplo disso. Bem? Bom, ele está tentando argumentar, tá certo? E ele diz: olha, desculpa, o teu rei está longe. E nós, o único rei que nós temos são os padres. Bem? Então, os indígenas, idealizados, lembra do Rousseau, que vai dizer que o selvagem é bom? Tinham uma boa índole, até serem corrompidos e influenciados pelos padres jesuítas, rebelando-se contra a coroa portuguesa. Cacambo pode até ser racional, mas o grupo Guarani, não. Aí, ele argumentou o Cacambo, agora ele vai ter que ouvir o Gomes Freire de Andrade. Olha, você está achando que nós somos os seus inimigos? Quem são os inimigos? Tá certo? São os jesuítas, não somos nós, e nem o rei. Ó, alma grande, conversando com o Cacambo, digna de combater por melhor causa, vê que te enganam? Bem? Fez-vos livres dos céus. Vocês são livres, vocês não são Deus. Tem que ser, ter jesuíta como rei. Mas nem a escravidão, nem a miséria quer o benigno rei que o fruto seja da sua proteção. Olha a falsidade. Olha, a gente quer te libertar dos jesuítas, mas vocês não vão virar escravos nossos. Porque, e vamos ser sinceros, não era o mesmo, né? Quem era escravos naquela época? Só os negros, não os indígenas. Esse absoluto império ilimitado que exercitam em vós os padres, como vós, vassalos, é império tirânico, que usurpam, nem são senhores, nem vós sois escravos. Então, aqui, na verdade, haveria 3 impérios: o Império Espanhol, o Império Português e o Império Jesuítico. E quem são os vassalos desse Império Jesuítico? Os índios, guaranis. Bom, tudo bem? Esquece isso. Depois você vai ler, gente, ó. A gente tem que fazer, né? Eu não posso passar muito de tempo, né? Eu tenho um prazo. Qualquer coisa, vocês vão, depois desse PowerPoint já tá lá para você disposto. Bom, aí ele vai dizer que os jesuítas tratam eles como marionetes, e ele vai tentando usar argumentos, né? Os jesuítas, além de ser vilões, são covardes, porque eles mandam vocês para a guerra e o sangue deles não é, né? Não cai na terra, tudo bem? E nós é que somos mocinhos, vocês chamam a gente de cruel, mas a gente quer salvar vocês, bem? Então o Cacambo, nessa cena, mostra não ser uma vítima em defesa dos padres, mas lúcido conhecedor. Não, nada disso. Não adianta, tudo bem? Por quê? Porque aí o que acontece? Depois que o Gomes Freire falou, ele tentou colocar a mão no ombro do Cacambo. E o Cacambo falou: cai fora, mano. Não quero. Essa terra é nossa, sempre foi nossa, dos nossos pais, nossos avós, antepassados. Tá certo ou não? Tentando argumentar. Enquanto lembra que tem outro líder ali do lado, o Cepé. O Cepé vem desse bando de essa argumentação toda, um dá argumento, vai, chega. O Cepé vai lá e fala: acabou, parou essa palhaçada, hein? Cacambo já fez mais do que devia. Todos sabem que essas terras que pisas, o céu livres, deu a nossos avós. Vocês estão pisando em terras que são nossas, sempre foram. Nós também, livres, as recebemos dos antepassados. Livres, vamos dar de herança para nossos filhos. Desconhecemos e detestamos julgo que não seja do céu por mão dos padres, porque na cabeça dele que ele está dizendo, a gente não é escravo dos jesuítas, a gente é escravo de Deus. Tudo bem? Enfim, se queres guerra, tereis guerra. Então, o Gomes Freire de Andrade se faz superior, mas tá bom. Vocês querem ir? Podem partir, ó. Pode partir. Que tendes livres o passo. Não vou prender vocês dois. Pode ir. Mas quero dar um presente para cada um de vocês. E aí ele vai dar uma espada toda trabalhada pro Cepé, pro Cacambo, e pro Cepé ele vai dar uma arma que já era do Cepé. Porque lembra? No primeiro canto, os índios tentaram atacar um forte, tá certo? E aí aconteceu? Os portugueses prenderam esses indígenas, e no começo dessa cena, quando ele tá vindo o Cepé e o Cacambo, eles soltaram esses índios. Aí o Cepé ficou louco pela ofensa.
né? O cara tá devolvendo uma coisa que é minha como presente, tá certo? E ele fala, fica tranquilo que essas flechas aqui, você vai receber tudo isso na sua cabeça daqui a pouquinho. Bem? Então, a gente transita nesse momento pela fala de liderança de Cacambo e pelo discurso amoroso do general Gomes Freire de Andrade. Em ambos os discursos, percebemos a racionalidade e a clareza que se opõe ao discurso obscuro e irracional de Cepé, que já quer a guerra. Bem? Tranquilo? Olha lá. Aqui existe uma crítica de Basílio da Gama a quem vai contra um dos pilares do iluminismo, a racionalidade. Começa então a batalha. Sem acordo, vai começar a batalha. Como eu falei para vocês, os índios vão surpreender os portugueses, porque eles ficavam escondidos em buracos. Quando começou a guerra, saiu um monte de índios debaixo da terra. Bem, começa então uma batalha muito feia. Um dos indígenas que mais vai lutar vai ser um cara chamado Baldeta. E quem é esse Baldeta? Contam, não sei se é certo, que o tivera a estéril mãe por orações de Balda. Chamaram-no Baldeta por memória. Ora, 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 ora. Tem um padre chamado Balda, que fez umas orações e o menino nasceu e ganhou o nome de Baldeta. Tá na cara que se no livro o vilão é o padre jesuíta, o nosso amigo Basílio da Gama tá dizendo que o Baldeta é filho do padre. Então esse padre tem um filho. Para piorar, né? A maldade, a imagem de vilão do jesuíta, tá? Tanto, Marcelo, você não tá forçando a barra? Aí não tá escrito que ele é filho do Balta. Lá na frente ele fala assim, ó, reviam-se em Baldeta o santo padre. Quem olhasse pro Baldeta viu o padre. É filho. Bom? Bom. O que acontece? Então começa uma guerra, uma batalha, tá certo? Chega um português chamado Geraldo, controla o Baldeta, aí vem um outro índio chamado Tatuguaçu, vai ficar muito grave, gente ferido. Bom, resumindo, os portugueses vencem essa batalha, os guaranis começam a cair fora, mas o Cepé, né, não se aguenta com aquilo. Aparece um novo índio chamado Caitutu, que é irmão da Lindóia, que nós vamos conhecer depois, mais um guerreiro, mas resumindo, o Cepé, que é, lembra, aquele grande herói gaúcho, é um fato mesmo, lutou com esse governador de Montevidéu e vai ser morto, tudo bem? De um jeito horroroso, levar 3 tiros na cara, uma coisa horrível. Então existe um massacre aí Guarani e a vitória luso-espanhola. Então morre o Cepé, Tatuguaçu fica muito ferido, tá certo? Então o Cacambo escapou também o Caitutu, tá? Canto terceiro. O general Gomes Freire venceu, mas não está contente, pois as vítimas eram os guaranis, vítimas do Império Jesuítico. Ou ele não queria vencer os índios, ele queria vencer quem? Os jesuítas. Então ele está triste, né? Porque ele venceu, ele está matando pessoas inocentes, certo? Descontente e triste, marchava o general. Não sofre o peito compadecido e generoso à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição do injusto império. O império injusto é o império jesuítico, tá? Aí nós vamos conhecer mais uma estratégia indígena agora, que é a coivara. Hoje eu te apresentei várias, hein? Que eles se escondem debaixo da terra, aquele esquema de troca de cavalo. Vamos entender o que é a coivara? A coivara é uma estratégia, na verdade, aqui, agrícola, né? O que eles fazem, os índios? Hoje é proibido, que é a queimada. Que é uma coisa que se usa ainda na agricultura brasileira. O professor Boing provavelmente deve ter falado com vocês sobre esse assunto, ou o Márcio, né? Que era uma estratégia indígena. Você planta, depois que você colhe, você queima, tá certo? Para que a terra possa renascer. Eles acreditam que nasce com mais força a plantação. Tudo bem? Então o que acontece? Vamos lá? O nosso querido amigo, nosso amigo Cepé morreu. O Cacambo tá super triste. Só que eles tinham feito uma estratégia. O que eles tinham feito? Eles não, como eles sabiam que os portugueses estavam vindo, naquele ano, eles não fizeram a coivara. Então o que aconteceu? Tava tudo seco. E eles não fizeram para quê? Porque quando os cavalos dos portugueses chegassem, não ter comida. Bem? Os portugueses iam chegar, tava tudo seco. Os cavalos iam comer, não ia ter alimento, iam ficar fracos. Foram inteligentes. E tá lá o Cacambo, triste e tal, tem um sonho. Então presta atenção que isso é importante. Ele vai ter um sonho com o Cepé. Cepé vai surgir para ele, só que lembre-se que o nosso narrador é um iluminista, é um poeta arca de iluminista. Ele, ó, talvez fosse ilusão. Ele não pode colocar num livro racional, iluminista, né? Que gosta de Rousseau, de Diderot, Montesquieu, d'Alembert, que um cara vai ter uma ideia brilhante por um sonho. Talvez fosse ilusão. Bom, resumindo, o Cepé aparece no sonho e vai dar uma dica pro Cacambo. Fala, e aí, Cacambo, vai ficar parado de braço cruzado? E aí, qual foi a ideia que ele vai dar pro nosso amigo Cacambo? Pro Cacambo pular no rio, atravessar o rio e botar fogo no mato que estava seco. Tá certo ou não? Olha lá. Cepé, então, em sonho dá a dica.
incendiaram os campos do lado do rio, onde estão os portugueses. O prejuízo para os nossos, quem são os nossos? Os portugueses, porque não existia ideia de brasileiro, só não vai ser pior, porque o Gomes Freire, sensacional, super-herói, foi muito rápido e conseguiu, né, mandar meio que limpar, e aí o fogo pegou até um certo pedaço, não perdeu tudo. Bem? Olha lá. O herói Cepé, após a sua morte, deixa de ser representado no plano da história para entrar no plano do maravilhoso, da magia, quando aparece em sonho para dar orientações a Cacambo. Cepé será caracterizado pelo heroísmo mítico coletivo. Ele vira, né, um herói mítico, que é típico de uma epopeia, de uma épica. Bom, o que acontece? O Cacambo, então, vai pular no rio. O rio parece que entende. Lembra que a natureza já tinha ajudado lá atrás? O rio Jacuí subiu. O rio vai ficar mais tranquilo, para ele poder ir tranquilinho. O rio então não vai arrastar o Cacambo. Ele foi tranquilinho. E aí, quando ele bota fogo, o vento também ajuda e começa a soprar mais forte. Resumindo, né? Se ele tá botando fogo naquilo, ele parece o Ulisses da Odisseia. Basílio da Gama agora viajou nervosamente, tá certo ou não? Tá forçando a barra. Mas isso é típico de uma épica. Uma épica, ela tem que citar coisas da mitologia. Tudo bem? Então alguém vai dizer que o Cacambo, lembra? Lá na Guerra de Troia, com o cavalo, né? Com o cavalo de Troia, o Ulisses vai botar fogo em Troia. Então aqui ele tá comparando o Cacambo com o Ulisses. Forçou a barra, tá? Bom. E botou fogo, os portugueses que viram, ele vai voltar então para dar notícia pro Padre Balda, que é o líder dos jesuítas. E essa viagem vai levar 4 dias de viagem. Bom? E aí ele vai dar um spoiler aqui, o Eulírico. Lembre-se que não é o Basílio da Gama que está falando. Quem está falando é o Eulírico. O que ele vai dizer? Olha lá o que ele vai dizer para nós. Não sabia que a fortuna, entanto, lhe preparava a última ruína para o Cacambo. Quanto seria mais ditoso, quanto melhor lhe for acabar a vida na frente do inimigo em campo aberto, ou sobre os restos das abrasadas tendas, obra do seu valor. O Eulírico está dizendo que era melhor para o Cacambo ter morrido na mão dos portugueses, ou no incêndio. Por que será? Bom, aí nós vamos descobrir por quê. Porque ele é noivo, tá certo? Ele é noivo da Lindóia. E no dia que ele casou com a Lindóia, o Padre Balda mandou ele embora pra guerra. E agora ele tá voltando para encontrar com a Lindóia. O que ele vai fazer, o Balda? O Balda não vai deixar ele encontrar com a Lindóia. Vai chamar ele primeiro, vai colocar ele, né, para desfazer da presença importuna e perigosa do índio generoso, que é o Cacambo. O que ele faz, então? Não consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia. Então Cacambo nunca mais vai ver Lindóia. Ele casou com a Lindóia e nunca mais viu a Lindóia. Porque ele mal casou, foi pra guerra, e quando ele voltou, o padre vai chamar ele num canto, vai prender ele num lugar e vai dar para ele beber uma bebida que tinha veneno, e vai matar envenenado o Cacambo. Por meio de um licor desconhecido, que lhe deu o compassivo Santo Padre, você vê a ironia aqui do Basílio da Gama, entre os gentios, o único que na paz e na dura guerra, de virtude e valor, deu claro exemplo. E aí eu falo para vocês daquela metáfora, né? Basílio da Gama está sendo claro. Os jesuítas literalmente envenenam os índios guaranis. Tá bom? Por que ele fez isso, Marcelo? Né? Que maldade, porque isso só aumenta a vilania do Padre Balda. Porque vamos lá, gente, para um guerreiro tão maravilhoso como o Cacambo, que sabia argumentar, etc., qual seria a morte ideal? Na guerra. Matar o índio desse jeito, isso só aumentou a vilania do Padre Balda. Você não está entendendo mais nada. O Padre Balda e o Cacambo não estão no mesmo lado? Eles não estão lutando do mesmo lado? Por que ele fez isso, Padre Balda? Segura a onda que você vai entender já. Bom? Bom. A Lindóia fica desesperada. A Lindóia não sabe cadê o Cacambo, cadê o Cacambo, cadê o Cacambo. Tinha uma feiticeira na tribo chamada Tanajura. A Tanajura vai chamar, que já conhece, já tinha, a Tanajura já conhecia a avó da Lindóia. Então você imagina a idade que tinha a Tanajura. Tá certo? O que aconteceu então? Ela chama a Lindóia num lugar, vai fazer um líquido, tá certo? Vai fazer um líquido e nesse líquido ela vai então fazer o quê? Girar, girar, girar e olhando para esse líquido a Lindóia vai ter uma visão. Agora, vamos ver qual é essa visão? Então essa é uma cena famosa, é a segunda cena mágica do livro. Maravilhosa. A primeira cena foi o sonho do Cacambo com o Cepé, a segunda cena é essa aqui. A Lindóia vai ter um sonho e ela vai ver a Lisboa com uma mulher. Olha lá. Viu Lisboa entre despedaçados edifícios com um solto cabelo descomposto, tropeçando em ruínas, porque, para quem não sabe, em 1755, houve o pior terremoto da Europa, que destruiu Lisboa. O terremoto destruiu Lisboa. O que aconteceu? Por conta do terremoto, né? Tem aqueles, depois do terremoto principal, tem aqueles, né, os pequenos terremotinhos. Teve um maremoto que invadiu a cidade, e por conta disso pegou fogo
Então, numa sequência de uma semana, teve terremoto, maremoto e incêndio. Destruiu Lisboa. Quem reconstruiu Lisboa? Então, veja só, a rainha do Tejo, que é Lisboa, o Tejo é o Rio Português, solitária, no meio de sepulcros, procurava com seus olhos socorro. Quem veio, então, ao socorro da grande visão? O Luso Atlante. Atlante, para quem não está lembrando, é um ser mitológico que carrega o mundo nas costas. Vai aparecer, então, um Luso Atlante que vai salvar Lisboa. Quem é? Obviamente, que só pode ser quem? O Marquês de Pombal. Porque o livro é feito para elogiar o Marquês de Pombal. E o nosso amigo Basílio da Gama está forçando a barra, né? Chamou o Cacambo de Ulisses e agora está chamando o Marquês de Pombal de Atlante. Mas faz parte da época fazer citações mitológicas, tá bom? E aí, o que é interessante? Aqui que eu acho lindo. Aqui eu acho que tem que bater pau para o Basílio da Gama. Os índios queimavam tudo para a natureza voltar mais forte. Olha que bonito agora. Depois do incêndio, o que aconteceu com Lisboa? Saiu da terra, feitos e acabados, vistosos edifícios. Jamais bela nasce Lisboa, de entre as cinzas, glória do grande conde. Então é como se eu tivesse sido uma coivara, aquele método agrícola indígena, tá certo? Que fez Lisboa nascer melhor ainda. Tudo bem? É interessantíssimo. Muito bem. Marcelo, mas ele falou conde aqui, não falou marquês. É porque o Marquês de Pombal, a família dele tem o título de conde de Oeiras. Então todos os homens da família eram conde de Oeiras, mas ele, além do conde, ele era marquês, tá? Ele tinha 2 títulos. Muito bem. Ou ela continua, lembra que ela tá tendo uma visão num líquido, né? A Tanajura fez assim, um círculo, rodou, ela tá vendo dentro desse líquido. E ela vai ver, então, vindo agora as tropas, os barcos portugueses vindo para cá, as caravelas. Trazendo quem? Os jesuítas. A pintada serpente. Todo mundo sabe que no cristianismo, né? Serpente é uma coisa ruim. Então são os jesuítas que estão vindo para cá. Tá certo? Aí eles vão chamar de ignorância, a inveja, a discórdia, o furor, a hipocrisia, o fanatismo. Bem? Os monstros estão indo para cá, os jesuítas. Só que ela não consegue entender o que ela está vendo. Lembre-se que ela não sabe ainda cadê o Cacambo. Ela não sabe nada do Cacambo. Ela não sabe que foi o Balda que matou. Só que ela está tendo uma visão, tá certo? O que acontecer? Ela vai ver, então, Lisboa sendo reconstruída, ela não entendeu nada. Os barcos vindo para cá com uma serpente que são jesuítas. E aí o que acontece? Ela vai ver destruída a República Infame. Qual é a República Infame? A República Jesuítica. Bem vingada a morte de Cacambo. Só que ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela vai ver padres morrendo, índios morrendo, mas ela não entende o que está acontecendo. Aí ela acorda dessa visão. Bom, resumindo, nesse canto, então, número 3, o Basílio da Gama cumpriu as exigências de uma epopeia. Tem fatos históricos no livro? Tem fatos históricos. Tratado de Madrid, Guerras Guaraníticas. Tem mistura do plano real e maravilhoso? Tem. Quando ela faz o Cacambo ter o sonho com o Cepé e quando ele faz a Lindóia ter essa visão. E tem heróis coletivos? Tem. O Cepé, o Cacambo. Tudo bem? Tá tudo aí. Bonitinho. Hoje é tudo muito rápido. Tudo isso está no PowerPoint para você estudar depois com mais carinho, tá bom? Bom, vamos lá. Então, você viu que interessante? Eu tenho um equilíbrio aqui entre a razão que o iluminismo exige, mas também aquilo que a época exige, que é referências mitológicas ou coisas maravilhosas. Olha lá. Então, ocorre o equilíbrio nessa narrativa entre o logos, representado pelo discurso racional e iluminista, que prevalece no canto 1, 2 e 5º, e o mito maravilhoso, que está presente no sonho e na visão de Lindóia no 3 e 4. Vamos para o 4 sonho? 4 canto? Muito bem. O Eurílico, então, volta a acusar os jesuítas, que eles que deram arma para os índios não tinham arma, só tinham arco e flecha, agora eles têm armas, tem uma disciplina militar que eles não tinham, tudo bem? E agora nós vamos saber por que o Balda, que era do mesmo lado do Cacambo, matou o Cacambo envenenado. Por quê? Porque ele quer casar o filho dele, Baldeta, com a Lindóia. Então agora vai ter a preparação da festa de casamento da Lindóia com o Baldeta, tudo bem? Então olha que interessante, né? Ele quer dar Lindóia por esposa ao seu Baldeta. Se é seu Baldeta, é porque é filho dele. Veja a ambição ilimitada dos jesuítas, né? Que se dá em vários atos, inclusive quando ele quer roubar, inclusive, o cargo de cacique para o filho dele. Porque o Cacambo era o cacique. Agora vai ser o Baldeta se casar com a Lindóia. Então, o que eu falei para vocês? Começa aquele desfile militar dos indígenas, vários índios chegando. Aqui vai ter só essa única referência a canibais. Tudo bem? Todas as tropas, cada um chegando com penachos diferentes, cores diferentes, tal, igual aquela cena do comecinho, passando as tropas portuguesas para o espanhol. Cadê a noiva? E a noiva nunca. E a noiva nunca. Nós vamos conhecer mais 2 jesuítas agora, o Tedeu e o irmão Patusca. Vamos ver o que é Patusco?
Patusco é um cara cômico, ridículo. Olha o Basílio da Gama tirando o sarro dos jesuítas. E cadê a noiva? Não faltava para se dar início à estranha festa mais que Lindóia. Tudo bem? E aí a nossa amiga, o Caetutu, começa a ficar desesperado. Cadê? E aí a Tanajura vai falar. Lembra da velha, Tanajura, feiticeira? Ela entrou na floresta. Então nós vamos ter que ler juntos agora, tá bom? Esse pedacinho a gente vai ter que ler. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá, reclinada como que dormia, isso é uma das cenas mais famosas da literatura brasileira. Não estou te pedindo muito, sei que está cansado, vamos ouvir juntos, que é lindo. Neste lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá, reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste, que espalhava a melancólica sombra, mais de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente. Ele passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de a ver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe. Nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir a morte. Essa cena gerou esse quadro famosíssimo, pintado durante o romantismo brasileiro. Tudo bem? Porém, o que aconteceu? O Caetutu, irmão dela, foi atrás, porém, o destro Caetutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco, quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes. Entre a ira e o temor, enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Então ele acertou a flecha na cobra, e bem na cabeça da cobra, que fincou a cabeça da cobra na árvore, só que era tarde demais. Vamos ver por quê? Açoita o campo com a ligeira cauda o irado monstro. Em tortuosos giros se enrosca no cipreste, e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão Caetutu, que ao despertá-la conhece com que dor, no frio rosto, os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos, que em amor reinavam um dia, pelo oh meu Deus, agora fugiu o nome, pelo Cacambo, bem? Os olhos em que um dia reinara o amor pelo Cacambo, agora cheios de morte, e muda estava aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história dos seus males. Nos olhos de Caetutu não sofre o pranto, e rompe profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, da sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. Este verso é importante porque afirma que a Lindóia se suicidou, que ela se deixou picar pela cobra porque ela preferiu morrer a casar com um homem que ela não quer. Essa é uma ideia pré-romântica. Perigo, perigo, perigo. Se ela se matou, os padres não vão aceitar, porque para a igreja o maior pecado que existe é se matar. Então o que acontece? Como ela se matou envenenada, agora o Basílio da Gama vai dar uma viajada nervosa, vai comparar essa indígena brasileira com a Cleópatra. Tudo bem? Porque o Balda não aceita enterrar. Ele falou, não vai enterrar a Lindóia. E você sabe que para os índios é a pior coisa que existe, né? É seu corpo ser ultrajado por animais. Ele falou, não vai enterrar. Não vai, ela se matou. Ela é uma suicida, não pode. Tudo bem? E aí, então, o nosso narrador faz o quê? Compara, então, a tragédia da Lindóia com a Cleópatra. Lá, lembra? Do Egito, porque ela se matou envenenada. Bem? Picada por uma serpente. E aí ele vai dar um spoiler. Qual é o spoiler? O eu lírico se revolta com tanta maldade do Balda e se posiciona claramente como um eu, jurando que o corpo de Lindóia não será devorado por animais, por causa do incêndio que virá a seguir. Olha o que ele fala. Amável, ele ficou tão nervoso, o Basílio da Gama, com essa atitude do Balda. Amável indiana, eu te prometo. Ou isso é uma loucura. Nunca que numa poesia o poeta se posiciona. Eu te prometo que em breve a iníqua pátria envolta em chamas te sirva de urna, e que misture e leve a tua e a sua cinza virá do vento. As cinzas da Lindóia e as cinzas da cidade, do lugar onde eles estão. Porque vai chegar então as tropas portuguesas e fazer o quê? Vamos ver? Balda, ele tem que acusar alguém, o Balda, né? Ele vai dizer que a culpa é da Tanajura. Ele aproveita e já mata essa véia que tem visões, tá certo? Foi ela que fez a Lindóia se envenenar. E aí, então, o pessoal começa a agarrar a Tanajura e prender a Tanajura. Só que na hora que eles estão prendendo a Tanajura, chegou um índio fugindo. Fugir, fugir, fugir. Os portugueses estão chegando. O que o Balda faz? Ou eles podem até fazer a gente sair daqui, mas eles não vão levar nada. Bota fogo em tudo. E aí o Balda manda
botar fogo na igreja e nas casas. E quem está presa numa casa amarrada, a Tanajura. E a Tanajura morre queimada. Lembrando, então, né, a Inquisição, matando uma bruxa queimada. Certinho? Veja, e aí o que acontece? Os portugueses chegam e pegam, né, o irmão Patusca é covarde, né? Fugindo, né? Lá. O irmão Patusca, que é o primeiro rumor, tinha sido mais pronto a pôr-se em salvo e a desertar da terra perigosa. Tudo bem? Ele estava fugindo. E aí o general Gomes Freitas, de Andrade, ficou revoltadíssimo quando ele viu a igreja destruída. Ele falou assim, um padre mandou botar fogo numa igreja. Isso encheu o peito dele de ira e os olhos de água. Bem? E aí tinha uma pintura linda. E aí, agora o poeta, Basílio da Gama, disse assim, olha, artista, eu vou te respeitar, eu consigo reconhecer o seu gênio, ó, tudo bem? E o meu peito vai cantar tudo isso. Pode ficar tranquilo que a sua pintura vai ficar registrada no meu poema. Tranquilo? Último canto. O que o Gomes Freire de Almeida vai ver na pintura que está nessa igreja, né? A história dos jesuítas. E a história dos jesuítas não é muito bacana, se for do ponto de vista do que eles querem mostrar para nós, que eles são monstros. Então, lá. Vislumbra-se pintado no teto da igreja, destruída, o que os jesuítas e seus interesses de construir um império próprio fizeram com a América. Vai-se a liberdade americana, que arrastando enormíssimas cadeias, suspira, e os olhos inclinados à testa nem levanta de humilde e de medrosa. Mas Gomes Freire está ali para mudar isso. Então aqui, ó, não vou ler com vocês, todas as malvadezas dos jesuítas estão aí, pintadas, nessa igreja. Inclusive, a morte de Dom Sebastião, todo mundo sabe que os portugueses, né, tem aquele movimento, aquela coisa chamada sebastianismo, né, aquela paixão que eles têm pelo Dom Sebastião, e eles dizem que foram os jesuítas que incentivaram o Dom Sebastião ir para o Marrocos, tá certo? E aí, eles conseguem alcançar o pessoal que estava fugindo, e pega o padre Patusca e o padre Tedeu, que abandonavam os indígenas à própria sorte. Patusca só queria saber de comida, olha lá, mal se movia o jumento dele, porque pendiam-se dos arcões de um lado e de outro, paios saborosos e vermelhos presuntos europeus. Mostrando, né, uma cena ridícula. O cara preocupado só com a comida. Bom, então o general Gomes Freitas de Almeida tem uma nova ideia. Qual vai ser a ideia dele? Vamos lá? Ao invés, a gente vai atacar a cidade, né? Não vamos ficar esperando a noite, passar a noite no outro dia de manhã. Vamos agora, a gente pega eles no meio do caminho, tá certo? Mas ao invés de massacrar, nós vamos acolher eles como um pai. Então, vamos ver juntos? O invicto Andrade, Gomes Freire de Andrade, generoso, no entanto, reprime o militar licença. Bom, porque os caras tinham licença para matar. São prisioneiros de guerra. Podia estuprar, matar. Falou, não. A todos ele acolhe na sua grande sombra e ampara. Alegre e brando, no meio da vitória. Em roda, os cercam, nem se enganaram, os indígenas, procurando abrigo. Chorosas mães, filhos inocentes, curvos pais e tímidas donzelas. Sossegado o tumulto e conhecidas as vis astúcias de Tedeu e Balda, cai a infame república jesuítica por terra. Aos pés do general, as toscas armas já têm deposto o rude americano, que reconhece as ordens e se humilha, e a imagem do seu rei prostrado adora. O que eu falei para vocês, o movimento do livro é assim, os índios não são legais, aí eles mostram o cacambo, o cepé, guerreiros, agora, olha lá, você viu? Os caras vão ficar curvos, olha, ele é rude americano, vai se humilhar, vai ficar prostrado. Chamar o indígena de rude e colocá-lo numa posição de submissão e humilhação acaba por retomar a imagem inicial do colonizador com relação aos guaranis, que foi sendo revista ao longo da obra. Tudo bem? E aí o livro termina como? Com um comentário metalinguístico. Vamos ler juntos? Serás lido, Uruguai. Então agora é o Basílio da Gama, ou eu lírico, falando com o próprio livro. Você vai ser lido o livro. Cubra os meus olhos, embora um dia escura a noite eterna. Eu vou morrer. Mas tu vive e goza a luz serena. E vamos ser sinceros, ele acertou ou não acertou? Acertou. Nós estamos aqui 200 anos depois falando dele. Tudo bem? Isso mostra que ele acertou. Só uma curiosidade, ao longo do livro tem muito número 3, número 3, número 3. O 3 é um número, né, que tem a ver com a divindade cristã, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em vários momentos do livro aparece o número 3. Vamos fazer, então, uma síntese. Se percebe, então, que no Uruguai há duas histórias que são contadas paralelamente. A primeira está focada na exaltação, a projeção de Portugal sobre a colônia brasileira e no ataque aos jesuítas. Projeto de quem? Do Marquês de Pombal.
A segunda centrada nos primitivos habitantes do país, especificamente os que lutaram bravamente pela permanência das terras à margem do Rio Uruguai, liderados por Cepé de Araju e resistindo à dominação estrangeira. Porém, nas duas percebe-se que o autor partiu da ótica do colonizador, pois se na primeira história exalta o colonizador, através da figura do Gomes Freire de Almeida, na segunda ataca os jesuítas, quando os culpa pela atuação rebelde dos índios guaranis. A rebeldia indígena não seria fruto da ação portuguesa. Logo que se percebe uma exaltação à política pombalina e atitude anti-jesuítica. Ufa! Foi isso, meus amores. Consegui ler para vocês a obra inteira, tá certo? Vou abrir agora aqui. Queria que o Walter me ajudasse agora, Walter, por favor. Se tem alguma pergunta, algum comentário dos alunos aí. Cadê o Walter? Cadê os meninos? Opa. Onde que eu consigo ver, Walter, os comentários? Você falou para mim. Isso. Tá vendo onde está escrito Prevent Chat? Aí do lado tem Comments. Um pouquinho mais para cima da sua tela. Isso, comments. Ali, ó. Aí. Vamos ver. Giovana. Tudo certo, professor. E aí, Estevão, Matheus, Júlia, Giovana, gostaram da aula? Deu para entender bem? Fala comigo. Tô lendo os comments agora. Vocês estão por aí ainda? Tem um pouquinho de delay por causa da plataforma aqui, então acho que vai demorar um pouquinho para. Vocês me abandonaram ou não, né? Se tiver pergunta, manda para mim. Obrigado, Bruno. Obrigado, Helena. Obrigado, Giovana. Thaísa, obrigado. Thaísa sempre está presente, né, Thaísa, querida? Abidiel, obrigado, Abidiel. Obrigado, Giovana. Então tá bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa também vocês já sabem, né? Tem meu direct, miller.marcelo.vila.maria. Este PowerPoint já está disponível para vocês na plataforma Z. Vou soltar nas próximas semanas aí a lista de exercícios, mas você já tem lá para fazer. 9 noites, Morte e Vida Severina, Sagarana e os últimos cantos do Gonçalves Dias. Manda ver, tá bom? Manda ver nos exercícios. Um beijo no coração. Saudade também, Guilherme. Muito, viu? Ah, só a Camila tem uma pergunta aqui. Marcelo, o Basílio não tinha opinião ruim contra os jesuítas, né? Era só para... Então, Camila, a gente não sabe se o que aconteceu depois, ele abraçou mesmo essa visão do Pombal. A gente não pode afirmar, né? Eu não tenho esse dado histórico, não tem nenhum documento assim que a gente possa dizer sobre isso, mas provavelmente ele abraçou a visão do Basílio da Gama, sim. Provavelmente, tá? Mas Thaísa tá. Thaísa, é verdade. Nenhum casalzinho deu certo, né? Nos livros da Federal. É isso mesmo. Obrigado, Lelé. Obrigado. Saudades também, Guilherme. É isso, né, Thaísa? Parece que é só desgraceira que a Federal quer nos apresentar, né? É isso. Então, tá bom. Meus amores, claro que isso aqui não é o ideal. Legal a gente estar se vendo olho no olho, conversando, trocando ideia. Ia ser muito mais legal. Mas é o que a Covid-19 nos permitiu, e isso não vai derrubar a gente no nosso projeto de arrasar na Federal do Paraná. Eu espero que você tenha gostado bastante. Depois vai pegar esses exercícios, vai ter a revisão em aula. Depois que passar o Enem, a gente vai começar a revisar os livros da Federal. Tudo vai dar certo. Não quero me alongar muito por causa do seu horário também, tá bom? Que vocês estão cansados. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau, meus amores. Walter, obrigado, querido. Imagina, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.